Olá, meu nome é Paola. Nós somos do grupo composto pelo Vitor, Paola, Guilherme, Bárbara e Giovana. E hoje nós vamos apresentar a análise de demonstrações contábeis da empresa Natura. O roteiro do vídeo será a apresentação institucional da empresa, uma análise vertical e horizontal do balanço da DRE, análise de liquidez, prazo médio e ciclo financeiro, análise do POM, onde mostra a alavancagem financeira, margem, giro e retorno, análise da demonstração de fluxo de caixa e do EBITDA. A empresa foi criada por Antônio Luiz Seabra em 1969, após abrir uma loja e uma pequena fábrica no bairro de Vila Mariana, em São Paulo. Em 74, a empresa deixou de oferecer esses produtos em loja e passou a vendê-los no modelo de venda direta, ou seja, com consultoras, chegando a uma marca de 50 mil consultoras 15 anos depois. Em 2001, a Natura já tinha um grande know-how do mercado de cosméticos e de healthcare, já tinha lançado diferentes linhas de cosméticos, fragrâncias, mamães e bebês, e a companhia decidiu desenvolver o mais avançado centro integrado de pesquisa, produção e distribuição de cosméticos da América do Sul, que fica em Cajamar, São Paulo. Em 2004, após o aumento da capacidade de produção, a companhia resolveu abrir capital na Bolsa de Valores. Com essa forte expansão, ela iniciou atuação e produção em diversos países da América Latina, Estados Unidos e Europa. Recentemente, em 2017, nasce o grupo Natura Co., junção das empresas Natura, a Aesop e The Body Shop, criando o quarto maior grupo de beleza do mundo, avaliado em 11 bilhões de dólares. A análise vertical pode ser feita tanto do balanço quanto da DRE e é uma importante ferramenta para a gente entender a coerência da estrutura de capital de uma empresa. Então, ela mostra a distribuição de todos os itens que tem dentro dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido e o quão relevante ela é perante as outras. No caso dos ativos da Natura, nós conseguimos ver que não houve alteração significante de 2017 para 2018. Então, por exemplo, o ativo circulante foi de 47% de relevância dentro do ativo total para 42%. De todos os itens dos ativos, nós podemos dar destaque para três, que são os mais relevantes: contas a receber, imobilizado e intangível. O contas a receber representa 11% de todo o ativo, principalmente pelos parcelamentos que os clientes fazem com a empresa, o que é normal numa empresa desse segmento. Imobilizado também está em 14%, principalmente pelas fábricas e galpões que a empresa tem para guardar seu estoque. Como ela é uma fabricante e produtora dos produtos, eles têm esse imobilizado um pouco maior. No lado do intangível, ela tem bastante investimento em software e, como eu comentei no slide anterior, as patentes da ESOL e da The Body Shop têm um grande peso nesse ativo intangível. Já na análise vertical dos passivos, conseguimos ver uma importante alteração na estrutura de capital da empresa. Em 2017, o passivo circulante e não circulante estavam equilibrados, com 40% e 45% cada um, e o restante no patrimônio líquido. E em 2018, a maior concentração está no passivo não circulante, com 53,6% do passivo total mais PL. Conseguimos ver mais detalhes de como foi essa alteração de capital na análise horizontal da empresa. Outro ponto importante que podemos ver é que 66,2% dos passivos em 2018 foram financiados por terceiros, ou seja, 47% de empréstimos e financiamentos de longo prazo e 11% com fornecedores, feitos por parcelamentos. A análise horizontal de um balanço patrimonial identifica a evolução dos indicadores da empresa de um período ao outro, ajudando na análise das alterações de ativos e passivos. No que diz respeito aos ativos da Natura, é possível concluir que eles aumentaram ligeiramente de 2017 para 2018, principalmente por conta do ativo não circulante. Apesar da redução no caixa e nas aplicações financeiras, houve variação negativa no ativo circulante por conta da compensação dos tributos a recuperar.
Vale destacar uma redução relevante nos empréstimos e financiamentos de curto prazo e um aumento expressivo nos de longo prazo. Conforme nota explicativa, isso se deve ao fato de uma troca de dívida de moeda estrangeira para nacional, decorrente da aquisição do The Body Shop. O patrimônio líquido também aumentou significativamente, em 57%, devido ao lucro no período e ajustes de avaliação patrimonial. A análise horizontal do DRE mostra que em 2018 a Natura apresentou 36% de aumento na receita em comparação a 2017. Os custos acompanharam relativamente a receita, porém as despesas aumentaram aproximadamente 50%, enquanto a receita aumentou apenas 36%, resultando em um lucro menor quando comparado ao período anterior. Houve uma redução de 7,5% no EBIT, além das despesas e receitas financeiras que cresceram significativamente de 2017 para 2018, devido aos juros de financiamento da dívida e variação cambial de empréstimos. Nesse slide, a gente vai fazer uma análise sobre a liquidez da empresa, da Natura. É possível ver que houve um aumento no capital de giro líquido entre 2017 e 2018 de quase 1.210%. Esse valor é muito expressivo e é devido à redução das dívidas de curto prazo. Então a empresa está bem preparada para esses imprevistos financeiros no curto e esse valor foi transformado para dívidas de longo prazo, aumentando o PL da empresa. O índice de liquidez corrente apresentou um aumento de 38% e se manteve em um nível que consegue liquidar os empréstimos de curto prazo. Agora, sobre o índice de liquidez seca, houve também um acréscimo de 33%. Nessa parte a gente desconsidera o estoque e aí a gente consegue enxergar que a empresa tem capacidade de cumprir com as obrigações do curto prazo. Para o índice de liquidez imediata, não houve variação entre 17 e 18, que demonstra que a companhia Natura continua conseguindo liquidar os empréstimos de curto prazo com o caixa e as aplicações financeiras. Nesse slide a gente vai falar um pouquinho sobre os prazos médios e o ciclo financeiro da Natura. O prazo médio de recebimento da empresa é bem pequeno, é de 2 dias, ou seja, a empresa precisa de 2 dias para receber os pagamentos dos produtos vendidos. Já para a estocagem, ela em 2018 teve uma média de 6 dias, ou seja, o produto ficava 6 dias em estoque até ser vendido para o cliente final. Para o prazo médio de pagamento, em 2018 foi registrado 36 dias, ou seja, para pagar os seus fornecedores, a Natura demora 36 dias, tendo um ciclo relativamente similar ao de empresas como a Ambev, que possui um produto que também é não cíclico dentro do mercado. Já para o ciclo financeiro da empresa, foram registrados em 2018 28 dias, o que demonstra que a empresa vende os produtos e recebe antes de ter a obrigação de pagar para os fornecedores, ou seja, o ciclo dela é super saudável. Ela recebe muito na frente e só tem que pagar muito depois. A empresa faz com que os fornecedores acabem financiando parte da operação, não precisando se preocupar com o capital de giro e o financiamento das operações. Apenas financiamento para aumentar o patrimônio da empresa, aumentar a operação em outros setores ou setores similares, como ela tem feito nos últimos anos na aquisição de outras empresas. Nesse slide a gente vai analisar 2 gráficos, o primeiro sobre análise de giro e o segundo é um índice do efeito tesoura. Sobre o primeiro gráfico da análise de giro, a gente consegue enxergar que a receita líquida se manteve bem estável nos primeiros 3 trimestres de 2018, tendo uma leve melhora no quarto tri. Sobre o CGL, o capital de giro líquido,
que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, que este representa o passivo circulante que financia o capital de giro, que é o ativo circulante. Ou seja, a Natura ela aumentou o CGL, mostrando que os ativos circulantes hoje cresceram muito mais em frente ao passivo circulante. Agora, falando um pouquinho sobre o NCG, é possível ver também que no gráfico ele subiu bastante durante os tris entre 2018, principalmente por conta do aumento do ativo circulante operacional, por ter aumentado muito o seu ativo das empresas que são parte da Natura Company. Agora, falando um pouquinho sobre o saldo tesouraria, que é a última linha do gráfico, é possível enxergar que houve uma queda do saldo de tesouraria, que é calculado pelo capital circulante líquido, menos a necessidade do capital de giro. E com o aumento da necessidade de capital de giro, foi inevitável que o saldo de tesouraria acabasse descendo também no gráfico. Então, para analisar o segundo gráfico, que é o índice de efeito tesoura, é possível enxergar que na Natura, na análise do CGL e do NCG, é possível observar que quando a necessidade de capital de giro era baixa, o índice do efeito tesoura era muito mais alto. E assim que essa necessidade de capital subiu no gráfico da análise de giro, o índice acompanhou essa subida inversamente. Então você vê uma queda muito acentuada no segundo tri, no terceiro tri, e o quarto acompanha também essa queda, também com o aumento da receita líquida. E o saldo da tesouraria também caindo. Bom, nesse slide a gente vai falar aqui sobre a análise do POM. O primeiro ponto a ser abordado vai ser a análise de alavancagem. Nessa análise é possível ver que houve uma diminuição significativa da AEC, que é a alavancagem de estrutura de capital, por conta do aumento do PL. Esse aumento do PL foi devido às aquisições que a empresa fez no último ano, e também houve uma diminuição muito grande da alavancagem do lucro líquido. Todos esses indicadores são prejudicados devido ao aumento das despesas financeiras devido aos empréstimos de longo prazo que a empresa tomou no último ano. O segundo ponto a ser abordado é a análise da margem operacional e do giro dos ativos. Nessa parte a gente pode verificar que teve um aumento muito expressivo na margem operacional. Esse aumento é ocasionado pelo aumento do lucro operacional, que é reflexo de um aumento expressivo do lucro líquido. E isso traz um indicador de aumento de eficiência da operação da empresa. A terceira parte que vai ser abordada é a análise do ROA, do retorno sobre os ativos. Como a empresa aumentou a eficiência, a margem operacional e o giro dos ativos, ela alcançou um nível maior de rentabilidade sobre os ativos, o que fez com que seu ROA aumentasse no período entre 2017 e 2018. Já no ROI, que é o retorno sobre os Return on Equities, houve uma redução expressiva no valor do ROI por conta do aumento do PL, do patrimônio líquido, que é devido, mais uma vez, às despesas financeiras que foram tomadas no ano de 2018. A geração de caixa do fluxo operacional teve queda de 15%. Apesar do caixa gerado nas operações ter aumentado devido aos juros e à variação cambial, houve um aumento no pagamento de juros sobre empréstimos. Essas contas se movimentaram dessa forma por conta da troca de dívidas que a empresa fez durante o ano de 2018, amortizando as dívidas de curto prazo e captando dívidas em moeda estrangeira.
O fluxo de caixa de investimentos mostra que a compra da patente da The Body Shop por 3,8 milhões de reais em 2017 foi um dos principais fatores para que o caixa ficasse negativo neste ano. Já em 2018, sem nenhuma nova aquisição e com resgate de títulos e valores imobiliários, a geração de caixa foi positiva. O fluxo de caixa de financiamentos mostra que houve pagamento de juros no período de 2018 e que o valor de amortização de dívidas foi alto e ocasionou a queima de caixa. Bom, nesse slide aqui a gente faz a análise utilizando o EBITDA da Natura e o primeiro indicador a gente mostra na parte superior, a dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador ele é muito usado pelos investidores e pelos administradores de empresa para medir a capacidade da quitação das dívidas, que são as obrigações que essas empresas têm com as empresas que fazem os empréstimos. Então, ele diz muito se a companhia vai conseguir ter excedentes de caixa para ter distribuições entre os investidores. No caso da Natura, a dívida líquida sobre EBITDA é bem alta, chega no patamar de 3,25%, 325%. Esses valores devem-se ao alto valor de empréstimos de longo prazo que a Natura teve que fazer para fazer a aquisição de algumas empresas nos últimos anos, como a Aesop e a The Body Shop, fazendo com que a empresa tivesse que captar muito dinheiro estrangeiro para fazer essas operações. Então, atualmente, esse indicador não é bom para a empresa. No entanto, acaba não afetando tanto o potencial de investimento por conta da magnitude que a empresa tomou e o potencial de crescimento. No segundo quadro, é possível ver o indicador de índice de cobertura de juros. Esse valor também é bem baixo, pelo mesmo conceito de aquisição de empresa, de alto grau de endividamento. A Natura ela acaba tendo um valor bem baixo de índice de cobertura de juros, bem abaixo do normal esperado de uma companhia de produtos não cíclicos. Agora, por fim, no último quadro, é possível ver a margem do EBITDA. Nesse indicador, a gente consegue enxergar que a margem caiu de um ano para o outro. A receita líquida aumentou muito, mas o lucro antes dos juros da tributação e da depreciação e amortização não subiu, não acompanhou tanto quanto a receita líquida. Essa redução aí da margem EBITDA é um indicador também potencialmente negativo, porque a empresa ela acaba aumentando muito a receita, no entanto o lucro não acompanha, então aumentou a operação, aumentou o risco e com um lucro que ainda não satisfaz o tamanho da operação. Então, para concluir, todos os indicadores eles não são tão bons para o tamanho da operação da Natura, mas a Natura acaba de expandir muito a operação dela, operação que antes era bem local no Brasil, nacional, e agora atua em mais de 35 países. Essa operação teve um custo para os indicadores da empresa e esses indicadores estão sendo refletidos aqui nesse slide. Bom, essa foi a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de todos e a colaboração de todos os colegas que contribuíram para esse trabalho. Inclusive o professor Eric, por todos os ensinamentos em sala de aula.